Como que eu faço para filmar minha miniatura? Esse aqui é o terceiro vídeo, onde eu falo sobre essa miniatura que eu fiz para o meu filme A Estrela Cadente. O primeiro vídeo foi como é o processo de montagem, o segundo vídeo é sobre a pintura e esse aqui eu vou falar sobre a filmagem. Para eu explicar como é que funciona a gravação de uma miniatura dessa, vamos pegar uma cena, essa aqui por exemplo. Você sabe que para filmar uma cena como essa, cada elemento é filmado separadamente. Então você filma a navezinha, depois filma cada um dos asteroides, depois junta tudo para formar a cena final. Então basicamente é assim, a miniatura ela é filmada na frente de um fundo azul, poderia ser verde também, mas nesse caso foi azul. E aí depois de filmado, no computador, você apaga o que tinha de azul na cena, então toda aquela parte onde está azul passa a ficar transparente. E aí, depois que ficar transparente, dá para colocar qualquer fundo que a gente quiser. Mas, para a cena ficar legal, não é tão simples assim. Tem alguns detalhes a mais e tem que prestar atenção para poder funcionar. Então, por exemplo, a primeira coisa que tem que ficar esperto é que na miniatura não pode ter nenhum detalhe da cor do fundo que você quer apagar. Senão esse detalhe também vai desaparecer na hora que retirar o azul da cena e vai ficar um buraco na miniatura. Uma outra coisa é que o fundo ele tem que estar o mais uniforme possível. Um jeito de facilitar ele ficar mais uniforme é você colocar ele o mais longe possível e tentar iluminar ele mais bem iluminado que você conseguir, deixando uma luz mais homogênea. Porque isso aí vai evitar que o modelo faça sombra no fundo e também vai evitar que alguma imperfeiçãozinha que por um acaso estiver nesse fundo apareça. Agora, eu conheço 3 jeitos de fazer esse fundo colorido e eu já fiz os 3 em diferentes situações. O jeito mais simples de fazer talvez seja usar o papel. Então, nesse caso aqui, eu tenho um que dá para ver, que é que é feito de papel. Nesse caso aqui, ele está colado numa coisa de madeira. E não tem nada de especial nesse papel, não. O importante é que a cor tem que ser forte, tem que ser uma cor saturada, não pode ser aquele colorido fraquinho, aquele colorido bem apagado. E além disso é bom um papel que não tem tanto brilho, assim, um papel que não é brilhante, porque senão pode começar a dar reflexo. O outro jeito que eu conheço de fazer é com tecido. O tecido também não tem nada demais, é um tecido comum. Esse aqui, por exemplo, eu fui na loja de pano e pedi o pano mais barato que eles tinham, verde, dessa cor verde mais forte, e é isso aí. Não tem mistério nenhum, não. O importante é que ele tenha uma cor forte, é tipo um verde da bandeira do Brasil, assim. Uma cor forte e que seja um pano que não tenha muito brilho, senão pode começar a dar reflexo também. E o outro jeito que eu sei fazer é usando um monitor como fundo. Então aí no caso, como que eu faço? Eu pego um monitor como esse aqui, ligo o computador nele e abro nele uma imagem, é só um quadrado verde ou azul, e deixa ele em tela cheia e pronto, é um JPEG verde aberto em tela cheia. Mas essa técnica do monitor às vezes não dá muito certo, porque tem alguns parâmetros aí para levar em consideração. Por exemplo, tem alguns monitores que se você não olhar ele completamente de frente, a cor começa a ficar meio estranha. Então aquele verde vai sumindo, então isso pode ser um problema. Tem outros monitores também que quando você aponta a câmera ele fica piscando, né? Ele fica flicando. Essa flicagem ela também pode dar problema na hora de extrair a cor. Dependendo do caso, dependendo do monitor e dependendo da sua câmera, dá para fazer alguma regulagem na câmera para poder compensar isso e fazer com que isso pare de ficar piscando. Outra coisa para ficar atento também é que às vezes o monitor parece que é grande para filmar, mas na hora que você coloca na frente das câmeras, coloca ele mais longe, o modelo na frente, do ponto de vista da lente da câmera, o monitor não é tão grande assim. Então é muito comum dar a continha, ou então às vezes a miniatura acaba ficando maior do que o monitor na sua tela. Então tem que tomar cuidado para ver se não está sobrando alguma parte, se a navezinha ela não está passando, não está vazando algum lado do monitor. Então nesse caso o ideal é você usar o monitor o maior que você tiver acesso, uma televisão grande ou um monitor grande. Uma coisa que você deve ter reparado é que na verdade a miniatura fica parada e quem está mexendo é a câmera, né? Por que isso? No final das contas, meio que tanto faz se você for mover a miniatura ou for mover a câmera, porque você vai acabar tirando o fundo mesmo, o que vai restar é só a miniatura se movendo pela tela. Então o resultado final é o mesmo, tanto faz se você mover a câmera ou se você mover o objeto. Porém, você mover a câmera é mais fácil, porque, por exemplo, vamos supor que
se você for mover o objeto, a miniatura, e vamos supor que o objeto vai mover por, sei lá, por 5 metros, vamos supor. Então, isso significa que você vai ter que iluminar esses 5 metros por onde esse objeto vai passar. Então, vai exigir uma configuração de iluminação mais elaborada. Além disso, quando você vai filmar, você tem que montar algum aparato para poder deixar a miniatura na posição que te interessa. Então, assim, algum tipo de haste, algum tipo de suporte e até fio eu já usei de pendurar a navezinha com fio para poder filmar. Então, imagine que você montar esse aparato e deixar ele parado já é muito trabalhoso. Você montar um aparato que aí você ainda tem que mexer nele sem bagunçar a cena, é muito mais complicado. Então, fica muito mais fácil mover a câmera. Na hora de filmar, é muito importante você regular o equipamento de modo que a miniatura inteira fique em foco. Isso é talvez o aspecto mais importante de todos. Porque quando você vai filmar um objeto muito pequeno, a tendência é que só uma parte dele fique em foco e o resto fique desfocado. Então, quando você vê uma miniatura assim, na hora você percebe que você está diante de uma miniatura. Eu não vou ser muito técnico nesse vídeo, mas assim, você tem que configurar o seu equipamento para que a miniatura inteira fique dentro da área de foco, ela inteira fique focada. Às vezes é mais fácil você conseguir isso com uma câmera de celular. Se você tem um celular bom, com uma câmera boa, que talvez filme em 4K e tal, talvez ele pode te dar um resultado melhor do que uma câmera maior com a lente grande. Porque a lente do celular, ela tende a ser mais simples, né? Ela é bem pequenininha. Então, quando as lentes muito pequenas e muito simples, elas tendem a ter uma área de foco maior. Então, pode ser mais fácil você conseguir isso com a lente do celular. O problema do celular é que às vezes é muito difícil de você manter o controle da cena durante a filmagem. E é muito importante você manter o mesmo foco, a mesma luz, o mesmo balanço de branco, não ter nenhuma alteração ao longo da filmagem inteira. Então, geralmente os celulares têm aquele recurso de que você toca na tela e segura um tempo, né? Se você segurar um tempo, ele trava ali naquele foco, naquela iluminação e não muda. Então, esse é o melhor jeito de você gravar a cena. E uma outra coisa que tem que respeitar muito é a distância mínima que você consegue chegar na miniatura sem ela começar a ficar muito estranha. Se você aproximar demais, não pode ligar macro não, porque o macro é para coisa muito, muito, muito pequenininha. Você não pode chegar perto demais da miniatura, senão você começa a ver detalhes que não deveria ver, às vezes uma cola, um detalhe que não está tão bem colado, ou algum detalhe da geometria da miniatura que pode denunciar que é uma miniatura. E também vai ser mais difícil de você manter ela toda em foco, mesmo no celular. Agora, uma outra coisa que você deve ter reparado também, que a filmagem original da miniatura, ela não faz todo o movimento que a gente está vendo na cena final, não. O que acontece? Antigamente, até lá nos filmes de Hollywood, antes da popularização da computação gráfica, antes dos anos 90, assim, todos os filmes eram feitos com miniaturas mesmo. E naquela época, se você tinha uma nave que fizesse um movimento mais elaborado na cena, ela tinha que produzir aquele movimento inteiro diante das câmeras, porque você não tinha muito o que fazer depois que filmou. Depois que filmou era basicamente tirar aqui o fundo colorido e inserir o fundo correto. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente consegue fazer muita modificação na cena depois que ela já foi filmada. Então assim, toda vez que eu vou fazer uma cena, eu penso antes no movimento que a miniatura vai fazer e eu tento decompor esse movimento na minha cabeça para poder entender o que realmente precisa ser filmado e o que eu posso fazer na pós, depois que eu já filmei. Então, por exemplo, essa cena. Essa cena, a nave ela está passando e está indo embora. Então, esse movimento que ela faz, esse giro, né? Que ela faz um movimento mais ou menos assim, esse movimento assim eu não consigo fazer na pós. Então, esse movimento eu vou filmar. Eu encaixo aqui e faço ele girando, fazendo esse movimento. Porém, o outro movimento dela indo embora, dela se afastando e indo embora no horizonte, isso aí eu consigo fazer na pós. Então eu consigo casar essas coisas, né? Tipo assim, o que eu filmei mais o que eu consigo mexer na pós, eu consigo produzir um movimento muito mais rico, muito mais elaborado, sem ter que ter uma estrutura extremamente complexa para poder produzir esses movimentos na frente da câmera.
Além disso, essa possibilidade de mexer na cena depois que ela foi filmada permite acrescentar coisas na cena com muito mais facilidade. Então esses detalhes como a turbina acesa, uma luzinha piscando aqui, uma janelinha, isso aí eu consigo colocar tudo depois, através de técnicas que envolvem rastrear o objeto depois que ele foi filmado e inserir elementos nessa filmagem e esses elementos serem distorcidos à medida que a cena vai acontecendo. Tudo isso é feito no computador, eu uso o programa After Effects. Tem outros programas que fazem isso também, mas eu prefiro o After Effects, que é o que eu tenho mais facilidade, que eu tenho mais experiência e atende super bem. Bom, é isso que eu queria mostrar. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.